Armas QBRN no século XXI, um estudo de caso do uso de armas químicas na Síria. Nessa apresentação, o nosso objetivo é demonstrar a utilização das armas QBRN no século XXI, a partir do estudo de caso sobre o uso de armas químicas na Síria. Para isso, será necessário inicialmente explicarmos a relação do terrorismo com as armas QBRN. Explicaremos a sua sigla, a problemática de seu uso e os principais motivos pelos quais os atores usam essas armas. Em seguida, explicaremos o uso de armas químicas por atores estatais, com foco no caso da Síria. Para isso, descreveremos o contexto do uso das armas químicas no país, dados estatísticos a respeito dessa problemática e as legislações existentes para a limitação do uso dessas armas e a resposta da Síria para elas. Por fim, destacamos algumas formas de impedir a utilização dessas armas e formas de responsabilizar os responsáveis. A sigla DQBRN se refere à defesa contra agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares. Ações de guerra QBRN são aquelas que empregam determinadas substâncias ou patógenos com o objetivo de causar morte, perda temporária de funções vitais ou ainda prejuízo permanentes a pessoas ou animais. O que são as armas QBRN? De forma breve, explicamos essas armas como o seguinte: armas químicas que causam dano por meio dos efeitos tóxicos de reações químicas com as células, armas biológicas que agem por meio da infecção da população-alvo por meio de micro-organismos como vírus ou bactérias, por exemplo, armas radiológicas que infligem danos por meio de efeitos de radiação no corpo humano, e armas nucleares que envolvem dispositivos explosivos que derivam sua força destrutiva das reações nucleares. Mas por que os atores escolhem utilizá-las? Aqui vamos detectar alguns exemplos. Primeiro, existem os motivos operacionais e instrumentais. O mais comum deles no discurso popular é o potencial das armas QBRN para causar um grande número de vítimas, para os terroristas em busca de vingança ou perseguindo outros objetivos punitivos contra uma população inteira. As armas QBRN seriam um meio de causar ferimentos em grande escala e causar morte. Segundo, temos o impacto psicológico. Ackerman, um dos autores utilizados para elaborar essa apresentação, aponta que terroristas preferem utilizar a violência com o objetivo da intimidação e esse tipo de armamento é uma forma de conseguir um grande impacto psicológico nas vítimas. Também temos o fator do impacto dessas armas no ambiente social e econômico, tendo em vista que a contaminação desses locais podem torná-los inutilizáveis. Além disso, o próprio fato de um grupo terrorista possuir um desses tipos de arma pode levar a um governo a gastar grandes quantidades de dinheiro para proteger os seus cidadãos, e isso pode causar problemas econômicos naquele país. Por fim, dentre os motivos que poderiam levar terroristas ao uso dessas armas, seriam os motivos que repousam no cunho religioso radical. Provocar atentados com o uso desses agentes, QBRN, representaria a capacidade de impor referências às passagens em textos sagrados. Na medida que terroristas possam obter acesso às armas biológicas mais complexas, poderiam disseminar pragas buscando legitimidade em sua fé, por exemplo. Dentre todos esses motivos, é possível concluir que as capacidades dessas armas atendem muitos dos objetivos da maior parte de grupos terroristas, ou agentes pouco preocupados com as regulamentações internacionais e efeitos colaterais. Tais atores buscam sua influência por meio da violência premeditada e não medem esforços em atacar utilizando-se de meios atrozes com a intenção de incutir o medo e sabotar a vida de grupos populacionais não combatentes, fazendo-os se submeter diante de suas vontades e intenções tirânicas. Portanto, destacamos nessa seção o que são as armas QBRN e os motivos por trás de seus usos com viés terrorista. Agora podemos observar um caso em que foram utilizadas armas químicas como instrumento de guerra. Então, o que aconteceu na Síria e por que decidimos destacar esse caso? Desde 2012, o governo da Síria tem utilizado armas químicas como instrumento para a guerra. O regime Assad foi responsável por 91,5% de todos os ataques de armas químicas já confirmados. Da perspectiva do regime da Síria, o cloro possui diversos benefícios, tendo em vista que é uma substância legal e não cara. É uma substância fácil de ser armazenada e transformada em armamento sem necessitar de conhecimento específico ou de equipamentos específicos. As Nações Unidas, em diversas ocasiões, já confirmaram o uso das armas químicas na Síria. Foram diversos incidentes que utilizaram principalmente o gás sarin e o gás cloro. Essas armas possuem graves impactos na saúde das pessoas afetadas, podendo causar danos sérios e mortes. Os sintomas aparecem dentro de poucos segundos depois da exposição ao seu vapor ou ao seu líquido. Em sua forma líquida, qualquer contato com a pele pode ser fatal. De acordo com o Instituto GPPI, entre 2012 e 2018, houve 336 casos confirmados do uso das armas químicas na Síria. Como exemplo, podemos destacar alguns casos.
Em 2017, um avião de guerra do governo sírio atacou Khan Sheikhoun com um agente nervoso, matando pelo menos 90 pessoas, 30 delas crianças. O número de mortos provavelmente torna este o ataque químico mais mortal desde que um ataque matou centenas em Ghouta, perto de Damasco, em agosto de 2013. Além desse ataque que gerou indignação internacional, temos outros 3 acontecimentos desde o final de 2016, que mostram que o uso de armas químicas pelo governo sírio se tornou generalizado e sistemático. Desde 2016, o uso pelo governo de munições cheias de cloro lançadas por helicóptero tornou-se mais sistemático. Forças governamentais ou pró-governamentais começaram a usar munições lançadas por terra improvisadas contendo cloro. Em pelo menos alguns dos ataques, a intenção parece ter sido infligir sofrimento severo à população civil, o que equivaleria a crimes contra a humanidade. Mas as leis internacionais foram suficientes para proibir o uso dessas armas? Percebemos ao longo dessa apresentação que a Síria é um país que preocupa nesse assunto, pois existem diversas provas do uso de armas químicas pelo governo. Foi em 2012 que a Síria fez seu primeiro anúncio assumindo a posse dessas armas. Ela não só possui estoques de gás de mostarda, mas também o gás sarin, um produto químico que age no sistema nervoso. E, para piorar, evidências sugerem que a Síria possui a capacidade de realizar ataques de mísseis e foguetes com esses agentes. Esses agentes foram bastante usados no conflito da Síria, sendo o pior ataque aquele que ocorreu em Ghouta em agosto de 2013, e matou muitas pessoas, sendo em sua maioria não combatentes. Portanto, após os ataques químicos em Ghouta, o Conselho de Segurança das Nações Unidas exigiu que o governo sírio destruísse seus estoques de produtos químicos, armas e capacidade de produção. Em resposta, a Síria aderiu à Convenção de Armas Químicas em setembro de 2013. Em julho de 2014, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, anunciou que havia enviado as armas químicas declaradas da Síria para fora do país para destruição, embora continuasse tentando verificar a exatidão e integridade da declaração síria. Tendo em vista que já estamos chegando perto da parte final da nossa apresentação, o grupo gostaria de mostrar quais foram as consequências legais para a Síria após tantos ataques brutais com a utilização dessas armas. Mas atualmente, isso ainda não ocorreu de forma ampla. Ainda há constantes tentativas para que haja justiça. Em junho deste ano, uma investigação de 77 alegações de uso de armas químicas pela Síria concluiu que armas químicas foram provavelmente ou definitivamente usadas em mais de 17 casos. Isso foi informado pelas Organizações para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, ao Conselho de Segurança da ONU em 3 de junho. A organização apontou que também houve falta de cooperação da Síria nas novas investigações. Essa não é a primeira vez que a Síria se recusa a cooperar. Em abril de 2020, o Conselho Executivo da OPAC exigiu mais informações sobre 3 supostos ataques com armas químicas ocorridos em 2017. A Síria recusou e, em resposta, a organização suspendeu em abril os direitos e privilégios da Síria, marcando a primeira vez que a OPAC tomou tal ação desde sua formação em 1997. Portanto, a respeito das pressões internacionais sobre o caso da utilização das armas químicas na Síria, apesar da adesão da Síria à Convenção de Armas Químicas em 2013, permanecem dúvidas sobre a validade das declarações do país sobre essas armas. É importante lembrar que um dos ataques mais mortais ocorreu em 2017, 3 anos depois que o presidente sírio declarou que a destruição do programa de armas químicas do país estava completa. Assim, para a parte final da apresentação, destacamos algumas formas de impedir que a Síria use essas armas químicas no futuro e formas de responsabilizar os responsáveis. A primeira é a condenação. Os estados devem condenar o uso de armas químicas. Vários líderes e instituições internacionais já se pronunciaram contra o uso dessas armas e apresentam objeções legais. Contudo, o Conselho de Segurança falhou diversas vezes em condenar de forma formal os ataques ou de agir para os parar. Em 2017, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França apoiaram um projeto do Conselho de Segurança para condenar o ataque com armas químicas em Khan Sheikhoun e exigir responsabilidade. Mas a Rússia utilizou do seu poder de veto e isso não ocorreu. Contudo, os estados devem agir de forma individual e coletivamente para condenar esse tipo de uso de armas químicas. Em segundo lugar, temos a aplicação do poder da OPAC. Se a Organização para a Proibição de Armas Químicas determinar que um Estado-membro está violando a Convenção sobre as Armas Químicas, ela pode autorizar sanções. A organização tem o poder de encorajar que os Estados-membros utilizem sanções contra a Síria devido ao uso das armas químicas. Em terceiro lugar, temos as sanções. As sanções constituem outro meio disponível para que os Estados façam cumprir a proibição da utilização de armas químicas pelo regime sírio. Em fevereiro de 2017, a Rússia lançou seu 7º veto,
veto, bloqueando uma tentativa dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França de impor sanções coletivas à Síria sobre o uso de armas químicas. Em contraste, o Conselho de Segurança aprovou sanções contra o grupo ISIS, da Al-Qaeda, e outras organizações terroristas que operam na Síria. É importante ressaltar que as sanções devem ser feitas com cautela, porque elas podem causar danos desproporcionais aos civis, levantando preocupações humanitárias significativas. Em quarto lugar, temos a responsabilidade de proteger. A natureza generalizada e sistemática das violações do direito internacional do conflito sírio também gerou um debate significativo sobre a aplicação potencial da doutrina de responsabilidade de proteger. Em 2005, reconhecendo o fracasso em responder adequadamente aos crimes mais hediondos conhecidos pela humanidade, os líderes mundiais assumiram o compromisso de proteger as populações do genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade na cúpula mundial da ONU. Esse compromisso estipula que os estados individuais são os principais responsáveis pela proteção das populações contra crimes de atrocidades em massa e que a comunidade internacional tem a responsabilidade de ajudar os estados a cumprir essa responsabilidade. Consequentemente, sob a responsabilidade para proteger, a comunidade internacional deve usar os meios diplomáticos, humanitários e outros meios pacíficos adequados para proteger as populações desses crimes. Se um estado deixar de proteger suas populações, ou for de fato autor de crimes, a comunidade internacional deve estar preparada para tomar medidas mais fortes, incluindo o uso coletivo da força por meio do Conselho de Segurança. Até o momento, o veto russo ao Conselho de Segurança impediu uma decisão coletiva de autorizar o uso da força para proteger civis na Síria. Por último, destacamos as consequências para a saúde e consequências humanitárias. De uma perspectiva humanitária, é crucial que quaisquer medidas de imposição, como sanções ou o uso de ações de imposição da paz da ONU, considerem e mitiguem o impacto sobre as populações civis já vulneráveis. Por exemplo, qualquer ação militar, se considerada apropriada, deve ser realizada de acordo com o direito humanitário, incluindo a obrigação de proteger os civis dos impactos do conflito. Da mesma forma, qualquer medida de sanção deve imediatamente ser multilateral, dirigida aos membros e apoiadores do regime, acompanhada de assistência humanitária às populações vulneráveis e combinada com outros esforços e incentivos diplomáticos. Portanto, deve-se notar que, embora o uso das armas químicas constitua uma violação flagrante do direito internacional com impactos devastadores sobre os civis, está longe de ser a única violação cometida no conflito sírio que precisa ser tratada. Os atores nesse conflito, especialmente o governo sírio, usaram rotineiramente outras armas sancionadas internacionalmente e realizaram ataques deliberados e sistemáticos contra civis, hospitais, locais de patrimônio cultural e outras pessoas e objetos protegidos, em violação direta ao direito internacional e da neutralidade médica. Assim, a apresentação buscou demonstrar um caso atual da utilização de armas QBRN. O caso da Síria é recente e apresentou consequências humanitárias drásticas como pôde ser visto. Obrigado pela atenção.